A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, nos ensina, nos capacita, nos dá graça a transmitir, a passar esta lição, meu Pai, esse tema de suma importância, meu Pai, que é a lei e os evangelhos revelam Jesus. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Nos ajuda, nos capacita, Senhor Jesus. Espírito Santo nos ensina, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos, meu Pai, todo impedimento, toda barreira de ordem espiritual, tudo aquilo, meu Pai, que queira roubar a nossa concentração neste momento de ensinamento, porque é tempo de crescimento, meu Pai. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema é: a lei e os evangelhos revelam Jesus. Deuteronômio capítulo 6. Vamos lá, o 5º livro da Bíblia. Vem comigo na palavra. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Do 4 ao 9. Esses, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que o faceis na terra a que passais possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que o guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel, terra de Canaã. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atará por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Agora, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, do 1 ao 4. Tendo, pois, muitos empreendidos, por em ordem a narração dos fatos, que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos, que o presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já está informado. Então, a nossa leitura, o nosso texto, a nossa base, a nossa estrutura é esse texto aqui que nós acabamos de ler. E dentro desse contexto, desse texto, nós vamos desenvolver esta lição cujo tema é: a lei e os evangelhos revelam Jesus. Coisa linda. Amém? Vamos lá. O texto áureo é: ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Verdade prática. A lei não salva. A lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos.
Então, esse é o propósito da lei. Lindo isso, vou repetir. A lei não salva, a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Então vamos lá. Introdução. A lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo. A lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e o Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras, possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações no Evangelho. Na lição de hoje estudaremos a relação entre o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Amém? E a mensagem de Cristo. A relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Vem comigo na palavra. Primeiro tópico desta lição. O Pentateuco e a lei de Deus. Os 5 livros da lei. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos. Penta e teusos, que significa 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No texto hebraico e pelos judeus, ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá. Amém? Então marca aí. São denominados Torá. Com o sentido de instrução, ensino, direção. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei, Êxodo 24:12, Mateus 5:17, a lei de Moisés, a lei de Deus, a lei do Senhor. Torá. Glória a Deus. Subtópico 2. Vamos ver aqui o ponto 2 do primeiro tópico. A grandeza da lei. Nós vamos tratar agora sobre a grandeza da lei. Estuda-se a lei sobre 3 aspectos. Primeiro, a lei. Os 3 aspectos da lei. Morais, que possuem validade permanente para todos os povos. Então, a lei moral, o primeiro aspecto da lei, a lei moral, que possui validade permanente para todos os povos. Segunda característica da lei, segundo aspecto da lei, ou melhor, cerimoniais, o aspecto cerimoniais, que tratam da liturgia religiosa dos judeus. E o aspecto civis, que dizem respeito à responsabilidade israelita como cidadão. Nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual, Romanos capítulo 7, do 12 e o 14. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Olha que lindo isso. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 14. Vem comigo na palavra. Vamos ler.
Então isso é importante nós colocarmos, né, deixar bem pontuar isso aqui, que o fim da lei é Cristo. Amém? Vamos lá, Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo, ele escrevendo, né, a carta aos Romanos, ele diz, vou até marcar aqui que porque o fim da lei é Cristo. Amém? Nesse subtópico 2. Então eu quero pontuar algumas coisas aqui, bem interessante, que eu achei muito interessante aqui, sobre os 3 aspectos da lei. Tem a lei, os 3 aspectos da lei. A lei moral, cerimonial e civil. O aspecto morais, cerimoniais e civis. Então a lei ela tem esses 3 aspectos aí, que é no sentido moral, né, que possui validade permanente para todos os povos. Ainda ela é válida, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo sobre a ti mesmo, não adulterarás, não matarás. Então nós podemos ver a lei moral nesse aspecto. Amém? E aqui um ponto importante: a obra de Cristo nos resgatou, olha só, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Até nós estávamos comentando, ontem nós falamos sobre essa questão de maldição hereditária que cai por terra, não é bíblica. E por quê cai por terra? Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei e se fez maldito por nós, né? E lá na cruz ele levou toda a maldição, e lá na cruz ele levou os nossos pecados, e lá na cruz ele levou as nossas dores, e lá na cruz ele levou todos os nossos traumas. Eu quero abrir um parênteses aqui. Então é possível recomeçar, é possível reconstruir, é possível se levantar, é possível. Amém? Porque Cristo levou todos os nossos pecados e traumas lá naquela cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A lei e a fé cristã agora. Ponto 3 do tópico 1, certo? Esse ponto 3 também, olha que interessante. A lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória, quer dizer, passageira, transitória. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Vamos ler? Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecem, cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se achegam. Então, a lei é a sombra dos bens futuros. A lei ela é transitória. A função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Que todos nós necessitamos da graça. Então, esse ponto aqui é muito importante. Eu vou repetir. E vale a pena anotar. Olha só. A lei, né? Ela foi dada para revelar o pecado. Então, por isso que a Bíblia vai dizer, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para revelar o pecado e demonstrar a necessidade
cidade da graça. Gálatas 3,19. 3,19. Isso. Logo, para que é a lei? Uma pergunta, né? Paulo está dizendo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos, na mão de um medianeiro. Amém? Então, a lei foi dada para revelar o pecado. Sabemos que todos nós temos uma natureza pecaminosa, por causa do pecado de Adão, né? Efeito dominó. Então, todos nós temos, vamos dizer assim, o DNA do pecado. Fomos afetados pelo pecado. Amém? De Adão. Então, a lei, ela revela que nós somos pecadores. E demonstra que nós somos carentes e necessitamos da graça de Deus. Assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. Gálatas 3:24. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Gálatas 3:22. Deste modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Que lindo isso, ó! Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Resumo do tópico 1. A lei esboça o plano da redenção em Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Pelos méritos, então quer dizer, a salvação não é meritórica, não é nossa, não é meritórica. Não, a salvação, somos salvos pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, o mérito é de Cristo. Então, se o mérito é de Cristo, a honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele. Todas as coisas foram feitas para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O João, o discípulo amado, vai dizer. Então, a lei esboça o plano de redenção em Cristo, pelos méritos da cruz de Cristo. Isso aqui é lindo. Vou até marcar aqui, ó. Pelos méritos da cruz de Cristo. Pelos méritos. Por isso que é graça. Tudo pela graça. Pelos méritos da cruz de Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Então, esse é o resumo do primeiro tópico da nossa lição. Amém? Tem um subsídio teológico aqui, um auxílio, sobre a lei e mandamentos. Aqui eu gostaria de ler com os irmãos. Um auxílio aqui para nós. Na Bíblia, uma grande seção de Gênesis a Deuteronômio é chamada de lei. A lei pode também se referir ao Antigo Testamento como um todo. Referem-se à lei, mas indicam outra parte do Antigo Testamento. Porém, normalmente a lei é associada com Êxodo 20 e Deuteronômio 33. Dentro dessa seção, não encontramos outros materiais senão leis. Todavia, visto que há mais de 600 mandamentos. Olha só. Todavia, visto que há mais de 600 mandamentos e leis, mais ou menos 613, né? Mandamentos e leis.
Há mais de 600 mandamentos e leis encontrados em Gênesis e Deuteronômio. E esses 5 livros normalmente são denominados de lei. Gênesis, por sua vez, não contém nenhum material sobre a lei, mas é parte da lei, porque serve como uma introdução a Êxodo. Deuteronômio, e porque se aceita que Moisés escreveu todos os livros. De fato, porém, a maioria desses 5 livros, chamados de Pentateuco, consiste em narrativas, né? Isso se encontra no Guia Básico para a Interpretação da Bíblia. Amém? Se quiser um auxílio, interpretando conforme as regras da CPAD. Então, se você quiser comprar algum livro aí para te auxiliar, Sten Robert, Guia Básico para a Interpretação da Bíblia. Amém? Segundo tópico, os Evangelhos. Os Evangelhos, a mensagem de Cristo, a mensagem do Messias, a mensagem do Cristo da cruz, a mensagem do Cristo da manjedoura. Por isso que nós não podemos deixar nunca, né? A Bíblia vai dizer a simplicidade do Evangelho. O conceito de Evangelho. O termo Evangelho tem origem no grego. Evangelium, com o significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus. Da salvação, refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Vamos lá? Atos 15:7. Atos 15:7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: Varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Agora 20 e 24. Atos 20 e 24. Isso. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Forte isso, né? Contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, é interessante, são chamados de sinóticos, porque são semelhantes entre si, Mateus, Marcos e Lucas. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O 4º evangelho, João, tem peculiaridades próprias, enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos evangelhos é única. Subtópico 2, né? Esse ponto 2 do tópico 2, os evangelhos, a mensagem de Cristo, a mensagem do reino de Deus. Vem comigo na palavra. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, lá em Mateus 3,16, em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e a sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus.
Olha só. Então Jesus, ele é batizado nas águas. Vamos ver aqui, Mateus. Tem que ser bereano, né? Vamos conferir aqui. Mateus capítulo 3, olha lá, batismo de Jesus. Então, vamos marcar aqui. Então, em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas aqui, né? Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Aqui nós podemos ver claramente a doutrina da Trindade. Mas João opunha-se a ele, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós podemos ver aqui as três pessoas da Trindade. O Filho sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo descendo em forma, descendo como pomba e vindo sobre Jesus, e o Pai dizendo: Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Amém? O nosso Deus subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então isso aqui acaba com o unicismo, né? Que não crê nas três pessoas da Trindade. Glória a Deus. Então Jesus, ele é batizado. Depois, na sequência aqui, no Mateus 4, depois do batismo, a tentação de Jesus, a sua vitória na tentação do deserto, ele vence cheio do Espírito Santo, com a palavra, com oração, com jejum, certo? E depois ele a pregar a chegada do reino dos céus, 4:17. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós podemos ver esse processo. Quer dizer, primeiro ele é batizado, depois ele vai para o deserto, ele vence a tentação e depois ele começa a pregar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. Vamos lá? Então, a mensagem de Jesus é essa, do reino de Deus. João 18:36. João 18:36. Hoje são dia 3 de março. São exatamente neste momento 5:13 da manhã. Amém? Vamos lá. Então João Evangelista, ele enfatiza que o reino divino não é deste mundo. João 18:36, quando Jesus ali é preso no Getsemane, né? Mas o G também tem som de Q. Getsemane. Jesus perante o Sinédrio, Pedro nega Jesus. Então vamos lá, 18:36. Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Então, Pilatos ali questionando Jesus, perguntando para Jesus. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Então, os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Lucas, capítulo 4, 18 ao 21. Neles, Jesus é apresentado como o filho de Davi e o filho de Deus. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. Então, a sua vinda, né, quando Jesus ele veio, sua primeira vez, o verbo se fez carne, requer, sua vinda inaugura o começo do reino
e requer a conversão dos pecadores. Então, o Evangelho requer a conversão dos pecadores. O Evangelho requer a conversão dos pecadores. Esse é o propósito do Evangelho, a conversão dos pecadores. Amém? A mensagem da cruz. Glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Então, onde nós paramos? Por isso, nós paramos aqui. A sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, no presente e no futuro. A mensagem da salvação, subtópico 3.3. Amém? Nos evangelhos, vem comigo na palavra. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais. Olha só: Salvador, Cristo e Senhor. Lucas 2:11. Salvador, Cristo, Ele é Salvador. Ele é o Cristo e Ele é Senhor. Lindo isso, né? Vamos lá? 3 títulos principais. Lucas 2:11. Do nascimento de Jesus, 2:11. Quando os pastores ali os pastores de Belém, né? Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lindo isso, né? Vou até marcar, vale a pena. Então, os evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais. Ó. Três títulos principais. Ele é Salvador, Ele é o Cristo e Ele é o Senhor. Aleluia, forte, né? Então o anjo ali, quando aparece para os pastores, o anjo disse: não temais, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele é Salvador, é ungido, é Cristo e é Senhor. Então esses são os 3 títulos, os três títulos principais, como Jesus é identificado no Evangelho. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Vamos ler? Então, é necessário crer em Cristo para ser salvo. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, é necessário crer em Cristo para ser salvo. É preciso crer para ser. É preciso crer para ser salvo. Amém?
Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Por isso, a mensagem da salvação é um ato de amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Pelos méritos de Cristo. Os elementos dessa salvação incluem: quais são os elementos dessa salvação? Incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Quais são os elementos dessa salvação? Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo. Isso aqui eu achei interessante, hein? Fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecado e novo nascimento. Nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, esse ponto aqui eu achei muito importante também, sobre os elementos dessa salvação. Quais são os elementos dessa salvação? Os 3 elementos dessa salvação. Vamos ver aqui? Os 3... até podemos pontuar assim, né? Os 3 elementos dessa salvação. Primeiro, fé no sacrifício de Cristo. Segundo, arrependimento de pecados. Terceiro, isso aqui é importante, hein? Novo nascimento. Novo nascimento. Então, os 3 elementos da salvação. Os 3 elementos para que sejamos salvos. É o que? Fé no sacrifício de Cristo. Então, 3 elementos para a salvação. Os 3 elementos para sermos salvos. Fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Então, nesse sentido, Cristo declarou, nesse aspecto, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Concluindo isso, João 6,47. Bora. Resumindo, os evangelhos são boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então tem um auxílio aqui que eu achei interessante, eu vou ler. Vamos lá. Os ensinamentos de Jesus sobre a lei. Nos dias de Jesus, os fariseus se concentravam especialmente na maneira como o povo judeu estava vivendo a lei e suas discussões com Jesus sobre o assunto. Algumas vezes degeneravam em divergências acaloradas e até mesmo conflitos perigosos. Então, o teólogo aqui, Craig Blomberg, sobre como deveríamos ler e entender o ensinamento de Jesus sobre a lei no Antigo Testamento. Ele respondeu, medindo cuidadosamente as palavras. Ao lermos o Sermão da Montanha, em Mateus 5,17 ao 20, vemos que Jesus aborda essa questão com mais clareza. Ele o faz em uma fase de seu ministério, em que já havia sido tão contracultural, que o povo perguntava, este é o homem que de alguma maneira subjugará a autoridade da lei de Deus, que é sagrada, perfeita, eterna e imutável? Jesus começa dizendo, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas logo a seguir ele diz, não vim abrogar, mas cumprir. Note que ele não usa a palavra que seria o oposto natural de abrogar, como preservar sem mudar. Então é só um auxílio teológico aqui para nós. Tópico 3. Uma mensagem transformadora. Lindo isso. A mensagem do Evangelho transforma. A mensagem transformadora.
Estava bom, agora ficou melhor, porque a mensagem é transformadora. Isso é evangelho. Vamos lá. A transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Na lei, o Decálogo, os 10 Mandamentos, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos, exceto a guarda do sábado. Contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Meu Deus, isso aqui é lindo. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano, por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho. O homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança do caráter do cristão. Então, somente a graça divina é capaz de transformar o caráter. Ponto 2. Da mensagem transformadora, desse tópico 3. A restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Vamos ler Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Isso aqui é importante nós entendermos. Então, no Antigo Testamento, a dissolução era por qualquer motivo. 24, 1. Vinte e quatro, 24:1. A dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então, era permitida por qualquer motivo. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, não separe o homem. As exceções são justificadas em casos de morte, infidelidade e deserção do lar pelo descrente. Deserção. E mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Quer dizer, a única exceção que a Bíblia dá para o divórcio é o adultério e a infidelidade conjugal. Porém, ainda é pregado o perdão, né? É o perdão. Então, a única base que a gente tem para uma separação, para o divórcio que Cristo falou, é a infidelidade conjugal, é o adultério. Mas ainda é bom que haja perdão, na verdade, ó. A mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação com atitudes preferíveis. Então nós sabemos que o divórcio é uma tragédia na família. Então, antes, bom é que haja perdão, reconciliação entre a família. Em último caso, né, em adultério, infidelidade conjugal, é a separação. Isso em último caso, mas é bom que haja perdão, reconciliação. Essa é a mensagem do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Subtópico 3. A regeneração da sociedade. Vem comigo na palavra. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos
que fazem parte da lei diz respeito a Deus e à sociedade, envolve pensamentos, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em duas ações: amar o Senhor e amar o próximo. Olha só como que, então, Jesus pegou toda a lei ali, que eram mais de 600 leis, 613, entre mandamentos e estatutos, e resume em duas coisas: ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Então Jesus ele descomplicou e resumiu em dois. Amém? Então o Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em duas ações: amar o Senhor e amar o próximo. Em todo o sistema mosaico. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para a humanidade é a base da salvação. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. Resumo do tópico 3. E foi lindo, né? Resumo desse tópico 3. A mensagem do Evangelho transforma, a mensagem do Evangelho liberta, a mensagem do Evangelho levanta, a mensagem do Evangelho restaura, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz transforma o pecador, a mensagem da cruz transforma o criminoso, a mensagem da cruz transforma a prostituta, a mensagem da cruz. Por isso que Paulo falou assim, não me vergonho do Evangelho, não me vergonho da mensagem da cruz, não me vergonho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Porque é poder de Deus que transforma, é poder de Deus que salva, é poder de Deus. Amém? Glória a Deus. A observância dos preceitos da lei não salva, mas por meio da ação do Espírito, a obediência ao Evangelho muda as vidas. Conclusão, resumo, finalizando aqui este tema. A lei e os Evangelhos revelam Jesus. A função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos livrou da condenação da lei. Nos Evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Olha só. Mas pela graça somos salvos, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nós aprendemos sobre o sentido dos 5 volumes denominados de Torá, que são, no texto hebraico, pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, com o sentido de instrução, ensino e direção, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Eu achei interessante aqui um ponto que muito importante aqui. Glória a Deus. Sobre aqui, somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Somente Jesus é capaz de transformar o caráter humano. Então, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, por este momento. Então hoje nós abordamos aqui o tema: a lei e os evangelhos revelam Jesus. Amém? Glória a Deus. Falamos sobre que a lei esboça o plano da salvação em Cristo, e pelos méritos da cruz de Cristo fomos resgatados da maldição da lei. Pelos méritos da cruz de Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Vamos orar agradecendo a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento, por esta oportunidade, meu Pai. Por este ensinamento, Senhor Jesus, nos capacita, Espírito Santo nos ensina, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que possa essa palavra ficar cravada, guardada no nosso coração. Abençoa cada um, abençoa cada uma, em nome de Jesus. Deus te abençoe.